Vamos retomar a sessão. Prossegue, então, a inquirição pela defesa do acusado Baiar. Doutor, boa noite. Boa noite, doutor. Continuando com a inquirição, por parte do acusado Baiar, quanto à testemunha, o doutor presidiu os trabalhos, está ali até na tela ali o relatório, Sim, confeccionado por Vossa Excelência, mas da Delegacia de Polícia Civil, a minha pergunta é, alguém viu, testemunha ocular, para que o jurado saiba, os 7 que vão julgar, alguém dá homicídios, o doutor estava lotado no homicídio, perfeito. Alguém viu? Alguém viu? Dá homicídio? Viu esse crime? Estava lá no local do crime? Reza a denúncia que morreu por volta de 22 e 18. O senhor está me perguntando se alguém, alguém viu. que trabalha na delegacia de Viu. homicídios Viu. presenciou o crime? Não, doutor. Não, tá. Alguém agora se viu. Durante toda essa operação, o fato, salvo engano, é 2008, né? Isso, Correto? 2008. 2008. De 2008 até hoje, aportou para vocês o nome, para que o jurado saiba, de alguma testemunha de viso, que tenha visto. Ouvir dizer que o Becker tomou tiro é uma coisa. Agora, para que o jurado saiba, alguém viu esse crime, presenciou, o jurado está conhecendo o processo agora. Vossa Excelência presidiu, e aí eu pergunto, sabe declinar para nós aqui o nome de alguém que tenha visto o médico Marco Antônio Becker ser assassinado? Alguém que viu esse momento? Não, doutor, não tem. Naquele depoimento, no primeiro dia, vocês ouviram quantas pessoas? Se é que ouviram? O primeiro, na madrugada, o senhor diz? Na madrugada foi uma, eu não me lembro se mais de uma. O doutor Marco Costa da Silva, vocês ouviram? Sim. Ele trabalhava, sabe se essa pessoa trabalhava no CREMERS? Sim, pelo que eu me recordo, sim. Sim. O problema, o senhor já noticiou aqui, entre aquele entreverozinho, que era público, notório, entre o Baiar e o Dr. Becker, quem trouxe pela primeira vez essa informação foi o seu Marcos da Costa Silva? Não, foi na cena do crime. Ali Primeira informação foi na cena do crime. no local do crime, né? Isso. Tá. Eu até então, só para complementar a minha resposta, eu até então não conhecia o CREMERS, nem sabia onde ficava, né? Eu já morava em Porto Alegre há algum tempo, mas logo na sequência eu descobri que era um fato notório. Todo mundo sabia disso, né? Dessa inimizade, dessa rixa entre ambos. E depois isso ficou comprovado ali, constatado formalmente, né, em alguns depoimentos. Certo. Quanto a esse problema, esse entrever, essa divergência entre os dois, alguém trouxe a informação de quando foi que isso iniciou? Há 10, 20, 30 anos? Não lembro, doutor. Eu não recordo, realmente, eu não lembro, mas já era algo de algum tempo, sim. Só uma pergunta, até por questão Sim. óbvia. Para depor aqui hoje, perante esse nobre Tribunal Popular de Justiça, o doutor leu o relatório? E não há problema algum. Mas... Não, eu sei que não. Eu li semana passada, fiz uma leitura dinâmica dele. Tá. Até para me lembrar, né, doutor, isso faz tanto tempo, né? Claro, em 2008. A vítima, eu vi que tinha o doutor naquele documento, que o senhor ratificou aqui hoje. É o problema da pergunta. O doutor procurador, ele acabou perguntando se o senhor ratifica o relatório. E hoje, às 16 horas e 25 minutos,
O senhor falou, ratifico, sim. E lá consta que a vítima, o senhor Marco Antônio Becker, tinha um amante, um relacionamento com o senhor Paulo Roberto. O senhor ouviu o senhor Paulo Roberto? Sim, sim. Sabe, foi na noite do crime? Foi um dia depois? Ou não? Não, não foi na noite do crime. Foi depois. Foi depois. Nesse mesmo documento, o senhor nos conta que, com a equipe já em campo e tal, o senhor Paulo Roberto veio e disse que frequentava o restaurante Alfredo. Sim. Isso. E esse fato, só porque isso ocorreu perto desse restaurante? Paulo, repete o nome, por favor. Paulo Roberto. Paulo Roberto, que era o namorado do... Isso, namorado da vítima. O amante ali. Okay. Amante, isso. Vou voltar no local. Esse restaurante Alfredo. Uhum. A vítima foi assassinada, o doutor disse que a perenecroscopia, o exame de local, o doutor se diligenciou, né, diligenciou toda a equipe no sentido de comparecer. Para que o jurado saiba, isso foi na porta desse restaurante? Não, foi não, doutor, não. Foi, não sei quantos metros, mas foi... Um poste, um quarteirão? Na metade, no Para meio da que o jurado quadra. tenha uma noção. No meio da quadra, talvez 30 metros do restaurante. Talvez isso. Não tenho essa informação. Aqui no processo, a hora fala 10h20 da noite, né? 22h20, 22h18. Uhum. O doutor, aproximadamente, chegou ali por volta de que horas? 11, meia-noite? 11 horas, eu acho, mais ou menos. 23 horas, né? Aí, mais ou menos isso, eu acho. Já ou 23 já disse que estava 10, cheio de transeuntes já, né? Já havia algumas pessoas no local. Esse Paulo Roberto aqui, o amante, o namorado da vítima, ele disse lá para vocês, segundo consta aqui nesse relatório assinado pelo senhor que o senhor ratificou hoje, que teria frequentado o restaurante há quase... Pela ordem, excelência, não pode ler, pela própria defesa, doutor, sem ler, só a pergunta. Por favor. Se quiser... há uma linha de inquirição, pode continuar, doutor, por favor. Há uma linha de inquirição natural, fluida, por favor. Ele disse que frequentou aquele restaurante Alfredo há quase um ano. Só que o senhor, como presidente, como delegado, ouviu o garçom lá do Alfredo, e o garçom falou que viu o namorado lá no Alfredo 10 dias antes. E aí o doutor acaba ressaltando essa incongruência. E aí a minha pergunta é por isso, a minha inquietação, a inquietação de toda a defesa do Baiar. Vocês descobriram por que o namorado, o amante da vítima Becker, mentiu para o delegado de polícia, presidente, do inquérito? Não recordo desse detalhe, mas nós levantamos essa informação, sim. Porque até na cena do crime, essa testemunha que disse que teria feito contato ali com os executores, disse que o Becker já tinha ido, inclusive, para o Alfredo, daí teria voltado. Então, foi muita informação ali inverídica, né? Então, a gente trabalhou aos poucos ali para realmente compreender o cenário, né, a dinâmica da cena do crime. Mas eu não lembro, doutora, sinceramente, eu não lembro assim o porquê que o Paulo, né? O Paulo teria... Paulo Roberto. Ele teria omitido a informação ou mentido, né? Faltado com a verdade ali. Não recordo. E eu também não lembro quando que o Becker foi pela última vez no restaurante. A gente questionou isso, o pessoal do restaurante ali, eu não me lembro essa informação, mas deve ter, com certeza tem nos autos, né? A última vez que o Becker foi ali jantar. O senhor já respondeu para o Ministério Público sobre a questão de que o Becker jogava muito. Sim. Tá. E ele estava com certas dívidas na época que morreu. Isso, ele tinha inclusive uma dívida lá no Conrad, lá em Punta del Este, né? Cassino? No cassino, isso. Ele era um jogador. Quero saber, vocês da Homicídios chegaram a investigar profundamente essa vida dele de jogador contumaz? Sim, a gente foi atrás, buscamos informações, conversamos com várias pessoas. Essa do Conrad até a gente não aprofundou porque nós descobrimos que essa dívida acabou sendo judicializada até, eu acredito. Se não me falha a memória. Nós falamos, não, está judicializada, então ele não vai pagar, né? Vai esperar ter uma decisão judicial. Mas foi sim, isso foi uma linha que foi trabalhada e
e se aprofundou. Agora, detalhes agora eu não recordo. Eu acho que até foi ouvido o Dodge Serena, né, o empresário do Roberto Carlos, nós ouvimos também, porque o nome dele surgiu. Então, era muita gente que foi ouvida. Só né, para que doutor? o jurado saiba, o doutor conseguiu, se não conseguiu é só falar que não, Perfeito. mas fazer uma lista dos credores da vítima Becker. O Becker estava devendo para quem? Eu não me lembro se nós tínhamos lista. Não recordo, O doutor. irmão do Becker foi ouvido? Acredito que sim. Eu acho que nós ouvimos, sim, os familiares. Os familiares foram ouvidos. Sim. O quantum o Becker devia na jogatina a homicídios conseguiu... Não lembro do... Só para verificar o seguinte, se ele devia muita gente, para que o jurado saiba. Não recordo do montante, doutor. Não recordo. Tá. O inquérito durou quanto tempo? Desculpa, Um ano. você já respondeu. Durou Um um ano. ano. O Becker morreu. Morreu devendo esse povo ou a família? Essa já é a minha pergunta. Ou a família, após a morte da vítima Becker, ressarciu, pagou credor por credor do Becker? Não sei. Essa informação eu não tenho, doutor. Não recordo. Se até hoje, por exemplo, Não sei alguém está no prejuízo. Não sei se alguém cobrou da família. Não tenho essa informação. E se a família espontaneamente pagou, também não sabe. Também não sei. Show. Nesse mesmo evento, que é o 1680, anexo 2930, nas páginas 3114, 3114, o doutor diz que o Becker, lá já na presidência do CREMES, é o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, está correto, não está? Para que o jurado saiba. Ele procedeu à interdição em alguns, está escrito ali, em alguns hospitais. Sim. Procede isso? Procede, sim. Procede. O jurado saiba, o Becker fechou o hospital aqui no Rio Grande do Sul? Sim. Eu me lembro, sim. Inclusive o de Taquara, né? O hospital que era administrado pelo... Falei o nome, Weblin. Aí nós, inclusive, fomos para Taquara, ouvi o Weblin, mas foi uma linha investigativa que não prosperou. E é porque lá fala hospitais no plural, né? Eu não recordo dos demais. Só perguntar, nesse 1 ano de investigação, para que o jurado saiba, quanto a essa interdição dos hospitais, ou fechamento, ele criou alguns inimigos? Que vocês tenham descoberto, é claro. Com certeza, né? Quando tem essa decisão. E eu já quero pedir desculpa aos jurados, porque é muita pergunta que eu vou falar, não recordo. Né? Mas é porque realmente minha memória é seletiva. Então, esses detalhes de linhas de investigação e de suspeitos que não prosperaram, meu cérebro vai deletando, né? Claro. Senão a gente piraria, né? O cérebro ia explodir. Então, eu já peço desculpa aos senhores, né? Mas, sim, nós tínhamos informação e eu lembro do Eblin lá, e eu não me lembro como que nós chegamos lá. Acho que foi até uma promotora lá de Taquara que fez contato conosco, franqueou o MP para nós ouvirmos esse indivíduo lá em alguma dependência do MP. Isso eu tô lembrando, assim, por cima. Mas não prosperou, doutor, essa linha. Homicídios, o doutor como presidente lá do inquérito, como delegado a homicídios que investigou esse crime e também a atuação da vítima, quanto a essa interdição e fechamento de alguns hospitais, sabe se algum empresário teve perda significativa de dinheiro? Não lembro, não recordo. O doutor já foi indagado sobre a cassação pelo doutor João, do Baiá. Perfeito. Mas, nesse mesmo relatório, o doutor fala que, quando o presidente do CREMES, o Becker participou da cassação de vários registros, de vários médicos, de vários profissionais. Vocês ouviram esses profissionais que tiveram o CRM? CRM, é? O CRM
compatível com a nossa OAB. Isso, é como se fosse caçada A OAB, a não. OAB, né? Isso. Os advogados. Vocês chegaram a algum... Por exemplo, o Becker caçou Não o lembro. médico dermatologista tal. Vocês chegaram a ouvir? Não recordo, doutor. Não recordo. Vocês investigaram se essa atuação de presidir a cassação de um registro médico se isso gerou inimizade dentro da própria categoria em relação Não. à pessoa da vítima? Não, isso não foi apurado nos autos. Na nossa investigação, nós não conseguimos identificar ninguém que tivesse demonstrado isso, algum sentimento de vingança. Naquele documento tem um pedido, uma representação quanto à quebra de sigilo telefônico. O sigilo telefônico do Baiar foi quebrado? Foi logo na primeira representação, a dele, do Becker, eu acho que do Eblin, do Eblin não recordo. Eu teria que olhar de novo a representação, doutor, eu não Sabe lembro. informar para o jurado aproximadamente quanto tempo vocês, numa perspectiva, ou seja, para que o jurado saiba, não foi anteactamente, não foi antes, foi depois do fato que houve a quebra do sigilo telefônico, ok? Isso, só para os jurados entenderem, né? Quebra de sigilo telefônico eu posso pegar pretérito. Então, por exemplo, eu posso pedir hoje para o juiz, né, determinar que a operadora me diga, mas vem cá, como é que é seu nome, doutor? Zanoni. Doutor Zanoni. Quero saber com quem o doutor Zanoni falou no mês de maio do ano passado. E aí vai vir uma quebra, vai demonstrar o extrato para quem o senhor ligou. Agora, interceptação não tem como interceptar o que já passou. Então, a interceptação telefônica acontece algo real. Então, tudo que o doutor agora fizer a partir de hoje, se interceptar o telefone dele, vai ficar registrado, né? É o que a gente chama de bilhetagem reversa? Isso. É Perfeito. Isso, né? Uhum. Então, para quem eu liguei... Isso, tudo tá salvo, Então, em tese. sem retrospectiva, agora partindo da perspectiva para frente, por quanto tempo vocês da homicídio monitoraram os telefones, os numerais, seja telefone fixo, seja aparelho de telefonia móvel do Baiar? Por alguns meses, doutor. Só por curiosidade, era analógico ou digital já o sistema? Analógico. O sistema era analógico, doutor. O doutor já falou do guardião aqui, não vou perguntar de novo. Tudo bem. Cadê o Marcos? Isso, Marcos, coloca para mim a ponto .40 que foi apreendida. Doutor, quanto à busca e apreensão foi representado e determinado pela Justiça a busca e apreensão nos endereços do nosso constituinte Baiar? Sim, sim. Tá. Para que o jurado saiba, a arma que foi usada contra o Becker era uma ponto .40, né? Isso, uma ponto .40. Sabe informar para o jurado se alguma arma de calibre ponto .40 foi apreendida nos endereços do acusado Baiar? Não foi. O doutor acompanhou ou só mandou a equipe diligenciar no sentido de efetuar a busca e apreensão? Não, eu O participava. doutor foi em campo? Fui junto, doutor. Ali. Cê conseguiu, Marcos? Não, ele vai colocar. Enquanto isso, eu vou acelerando aqui os trabalhos, para a gente não perder muito tempo. Tranquilo, doutor. É notório que o Baiar era um andrologista famoso? O senhor sabe nos informar? Sim.
Eu não conhecia ele, né? Eu fiquei sabendo depois, inclusive, que ele tinha sido entrevistado pelo Jô Soares. Aí que eu fui conhecer, né, o Bayard. Mas então, O senhor assistiu à entrevista dele com o Jô não Soares? assisti. Não? Não assisti. Tá. Não assisti. O senhor sabe que ele tem, se ele tem alguns livros publicados aí no Brasil e no mundo? Bayard? Não lembro se ele tem livros, mas eu lembro, assim, em conversas com ele, perceber que ele era uma pessoa com uma inteligência diferenciada. Durante Ele esse era, um ano, ele era, alguém ele da é equipe- muito inteligente, né? Desculpe. pode- Não, perfeito, perfeito. Durante esse um ano, a equipe chegou a ter curiosidade de analisar se ele tinha alguma obra? Alguém chegou a falar, ó, inclusive é escritor renomado ou não? Chegou a Não falar lembro, alguma coisa? doutor, disso, não. O... Eu acho que ele tem cidadania espanhola, né? Isso, é a minha É próxima isso, pergunta. né? Eu lembro disso. O Bayard, ele tinha o consultório médico dele só aqui no Rio Grande do Sul, ou sabe se ele também tinha escritório? Aí eu vou duplicar. Em outros estados da federação, a guisa, por exemplo, de São Paulo, ou em Madrid, capital da Espanha? Não lembro, doutor, não lembro. Não recordo. O senhor ou alguém da equipe capitaneada pelo senhor, ou seja, algum subordinado, chegou a comentar que o Bayard ganhou um prêmio, que está no Guinness Book, como andrologista, pelo maior aumento peniano. Alguém contou Não isso lá ou recordo, não recordo, doutor, disso. Não recordo. Estou perguntando porque, segundo o senhor, a cirurgia que o Juraci teria feito, teria feito justamente uma cirurgia peniana. Vocês investigaram isso, né? Ou não? Sim, não, ele era paciente do Bayard, o Bayard fazia isso, né? Então, só que nós nunca fizemos um auto de corpo de delito no nosso investigado. Certo. Então, se o senhor perguntar se ele fez, eu não vou dizer que sim e nem que não, porque eu não tenho essa informação. O senhor Certo. compreendeu? Certo. E aí vem a minha pergunta. Uhum. O senhor sabe se esse procedimento de cassação aqui no CREMES, em relação à pessoa do Bayard, foi por negligência, imprudência médica ou indicação inadequada de prótese peniana? Acho que foi por esse último motivo que o senhor falou. Indicação inadequada. Isso. As informações que nós tínhamos, eu não recordo se isso foi formalizado ou não, é de que eram feitas de cirurgias desnecessárias, inclusive em indivíduos de pouca idade. E isso acabou gerando uma falta de ética perante o conselho que o Becker se colocou muito contra. E a partir daí, ou antes, eu não recordo mesmo, doutor, se tinha já uma inimizade antecedente, né, entre os dois. Mas o que a gente constatou é que ambos eram duas pessoas muito inteligentes, então com uma personalidade muito forte. Nenhum dos dois se percebia que era de trato muito fácil, né, por serem pessoas muito inteligentes. Então é isso que nós levantamos. Agora, esse ponto aí eu realmente não recordo. Nesse mesmo relatório, quando chega nos motivos, o doutor fala sobre essa animosidade deles e que isso, segundo o testemunha, teria começado lá em 98. Uhum, pode O ser. Becker morreu em 2008, para que o jurado saiba. Tá Sim, certo, né? 2008. Lá em 98, quando ele, eu acho que se candidatou a deputado. Sabe quem foi que falou isso no relatório? Se não souber, Não passar lembro, desse tempo. não recordo. Está na tela, eu já vou adiantar 3 perguntas. Cadê o Marcos? Suba um pouquinho. Tá lá, uma pistola Smith Wesson Inox .40. Mas suba, por favor. Suba, por favor. Suba. Aê, auto de arrecadação. É o senhor aqui, né? O jurado está vendo. Está correto isso ou não? O seu Antônio Carlos Evelyn, já vou começar aqui. No início das investigações, era tido como suspeito?
Ele surgiu no início da investigação, eu não lembro qual início, né? Eu não lembro em qual interregno ali que ele apareceu, mas sim, ele apareceu. 30, em dezembro, né? Foi em dezembro essa apreensão. Certo. O Marcos, passa para baixo aí. Tá ali a pistola. Ele entregou essa pistola, não é? Era dele? Isso. Isso. Eu ainda não vou perguntar para o doutor, mas relembra que o calibre da arma que tirou a vida do Beck era .40. Essa arma foi submetida à perícia de microcomparação. Tá correto? Sim. Tá. Deu negativo. Deu negativo. Se desse dado positivo, nós tínhamos Outro. um autor. Ok. E aí eu pergunto, essa microcomparação, o senhor sabe nos informar se ela foi feita pelas ranhuras do percutor, do culote, na hora que o extrator vem, ou da culatra, quando na expansão de gases a cápsula achada no chão chega para trás? Não tenho como lhe dar essa informação técnica. Teria que falar com algum perito ali que trabalha nessa área. Alguma perícia foi realizada nessa arma no sentido de informar o seguinte: se quando da apresentação dessa arma à delegacia de homicídios, por parte do senhor Antônio Carlos Eblin, na época inclusive era meio suspeito segundo aqui o relatório, se ela já tinha sofrido algum processo de alteração, por exemplo, por um armeiro? Se essa perícia foi feita? Não recordo, doutor. Tá. E aí Não. Ok. Vou chegar no menu. Tem mais 2.40. Vou aproveitar, deixa até porque a gente está falando de .40 e eu já vou encurtando aqui para já acelerar os trabalhos. Está todo mundo já cansado? Esse senhor apresentou a .40. A mesma pergunta eu vou falar quanto ao Benhu. O senhor também já falou, já respondeu, o Benhu apresentou. Vocês acham? Na verdade, aprenderam uma .40 do Benhu. Tá. Essa .40, a .40, ela sofreu houve alguma perícia no sentido de demonstrar que aquela .40 ela havia sofrido alguma modificação em suas características originais por um armeiro ou por qualquer outra pessoa? O senhor está perguntando se isso foi requisitado? E se foi feito? Não recordo, doutor. Tá. Não recordo. Agora já não é ele, é o do Benhu. E por último, quanto a .40, vocês também tiveram em mãos uma .40 de um... Deixa eu botar o óculos aqui. Jorge Renato Hardolf de Melo. Aí a minha primeira pergunta, esse Jorge Renato, ele no começo, ele também foi suspeito de ser o mandante da morte do Becker? Não recordo. Eu lembro do nome, mas eu não recordo qual que é o cenário que ele estava na investigação, doutor. Perdão. Se ele foi suspeito como mandante, não lembro, como executor. eu não lembro o que era, qual era o cargo dele, o que ele fazia, não recordo. Tá. Mas Agora, eu lembro do nome. Sim, eu lembro do nome. O Becker, a vítima, e esse Jorge Renato Hardolf de Melo, o senhor sabe se a delegacia conseguiu descortinar alguma inimizade, fidagal, capital entre os dois? Algum problema anterior, anteacto? Não recordo. Para colocar esse senhor aqui como suspeito? Não recordo. E aí entra a mesma pergunta. Esse senhor, então nós já temos a .40 aí do seu Antônio Carlos Eblin, do Benhur, e agora a .40 do Jorge Renato. Essa .40, a homicídios, teve posse dela? Não recordo. Não Sabe recordo, doutor. Não lembro. Aí não tem nem como eu fazer a pergunta eu não lembro, se foi periciado. Muito detalhe. Tá, eu pulo aqui.
Se esse moço tinha porte, registro, você lembra? Qual moço? O Jorge? Não, eu não lembro quem ele era. Eu não consigo lembrar quem ele era, doutor. Tá. Não recordo. Não tem como forçar a mente também, tá certo. Até estou forçando aqui, doutor, tentando, mas tá... Nessa mesa, no relatório, aquele relatório que está ali, o doutor conta lá que o executor do Becker, lá no primeiro momento, alguém chegou, teria sido um PM, gordo, Arito, né? Gordo Crito. Conheceu esse Gordo Crito? Não lembro. É que no meu relatório, doutor, eu coloco as linhas, né, as principais que nós as conjecturas, trabalhamos, para ficar claro, assim, para o Ministério Público, né, para ficar mais compreensível. Eu não lembro, não recordo. É uma linha que não prosperou também. Me desculpe se eu estou repisando Tem problema, em doutor. terreno já transposto por alguém. O Becker deixou muito patrimônio? Casa, apartamento? Deixou, acho que, cara, iate, não tinha. avião? Não tinha avião, não tinha iate. Eu lembro que eu falei em 100 mil, né? Eu acho que o doutor Alexandre que comentou 126 mil que ele tinha na poupança. Ele não tinha seguro, pelo que eu me recordo, né? A gente também oficiou um serviço de previdência, ele não tinha nenhum seguro. Apólice nenhuma. Nada que eu recorde, Ele devia ter o imóvel que ele residia, mas ele não... Ele gastava muito com jogo, né? Ele gastava muito com jogo. Se não souber, não tem importância. Ok. Sabe quem herdou? No inventário do Becker, sabe quem foi o herdeiro? Quem? Não lembro, ele tinha esposa, né? E filho eu não lembro se ele tinha, acho que não recordo. Ficou a esposa, né? Acho que sim. Acho que foi isso. Quanto à investigação, o doutor João perguntou sobre o julgamento aqui no Conselho Regional de Medicina, Baiá. Sim. Mas eu vou perguntar depois do inquérito. O inquérito durou 1 ano, não é? Isso. Aí o doutor remeteu esse inquérito para a Justiça Estadual, Justiça Federal, para onde foi? Isso, Justiça Estadual. Estadual, ok. Daquele momento ali, que foi feita a primeira a remessa ali, o senhor, cumprindo ali a determinação do artigo 10 do Código de Processo Penal, relatou e mandou, falou, meu serviço está pronto, está aqui, é o que eu sei. Ok. Isso. Esse inquérito voltou para novas diligências? Sim, o Ministério Público requisitou outras diligências. Requisitou, sim. E quando foi que isso terminou? Doutor, para mim terminou dia 10 de fevereiro de 2010, dia que eu fui cumprir a prisão do Dr. Baiardi e me acidentei, fevereiro de 2010. O inquérito foi entregue dia 11 de dezembro de 2009, aí nós trabalhamos até o final do ano. Né? Em dezembro, né? Isso, em dezembro, doutor, isso. Dezembro de 2009, tá? Isso. E aí vieram algumas requisições ministeriais, nós tentamos cumprir ao máximo, passamos algumas informações para o Ministério Público. Eu lembro que eu representei pela prisão do Dr. Baiardi no meu inquérito, que o Ministério Público corroborou, né, requereu também a prisão. Não foi expedido mandado pelo Judiciário, mas em início de fevereiro, sim, com outros elementos que foram encaminhados ao Ministério Público, o Ministério Público fez uma nova solicitação de prisão e foi expedido um mandado de prisão preventiva, que inclusive o Dr. Baiardi cumpriu por 1 ano e 4 meses. Ele ficou preso. E depois... A prisão só veio 1 ano e 3 meses depois, então? 4... Como? Não, a prisão 4 dele de veio... dezembro de 2008, não é a morte do Dr. Becker? Isso, 4 de dezembro de 2008. A prisão só veio em fevereiro de 2010. E 10. Tá. Ali que o doutor entende como encerrada a participação... Não foi isso que eu disse, doutor. O senhor perguntou se terminou a investigação, e eu lhe respondi que para mim terminou. Porque em 11 ou 10 de fevereiro de 2010 eu me acidentei indo cumprir essa prisão. Me acidentei e fiquei 3 meses de licença saúde. Né?
Nós tivemos um acidente na BR-386. Então, a partir dali, eu não consegui mais trabalhar. Quem foi que assumiu a presidência dessa investigação quando o senhor se acidentou? O doutor, eu não me lembro se foi o Bolívar ou o delegado Raudi. Tá, não tem importância. Né? Sinceramente, doutor, Mas depois que o senhor voltou da convalescença... eu não 3 voltei meses, para homicídios, doutor. mas chegou a ter uma Porque reunião com ele? porque Ou o não? Nem por médico, curiosidade? não, o meu médico, ele queria me dar mais 3 meses. Eu digo, não faça isso, doutor. Eu não aguento mais ficar em casa, porque eu preciso trabalhar. E aí eu retornei, mas não retornei para homicídios, porque o médico não queria que eu saísse para a rua. Ele disse, não, o senhor tem que ficar quieto. O senhor está com uma lesão grave na coluna. E aí então falei na época com o diretor, e o diretor disse, não, Rodrigo, eu vou te colocar numa outra delegacia. Porque nós tínhamos terminado a investigação. Então, quando de fevereiro que é? Quando foi o quê? Fevereiro? O quê, doutor? É isso que aconteceu? A prisão dele? A Foi prisão fevereiro de dele, 2010. a prisão dele foi em fevereiro de 2010, no dia 13 ou 14. Ok, aí eu vou perguntar. De fevereiro de 2010 até hoje, aportou para o senhor, é da sua cognição, de que no julgamento do Baiar pelo CREMES, antes da morte, inclusive, a própria vítima se declarou impedida e não participou? Não, doutor, eu não me lembro disso. Eu falei para o doutor João, eu não recordo disso. Eu não lembro disso. O doutor não juntou, ok. Mas, durante o processo, algum promotor, algum procurador da República, algum advogado de defesa, até por curiosidade, não chegou recordo, pro doutor e falou, não, você ninguém veio acredita falar que comigo. ele tinha sido caçado muito antes da morte e a vítima não participou? Ninguém falou isso? Não, ninguém falou isso para mim. O... Mas, doutor, se o senhor me permitir, só para complementar, mesmo se viesse essa informação, eu não mudaria a minha convicção em razão dos elementos que nós coletamos durante o restante da investigação. Sim. O senhor entendeu? Claro. Eu li o relatório. Então, assim... Só estou falando para claro, não compreendi, compreendi, claro. Perfeito. Cronologia. Perfeito. O doutor Baiar sendo caçado em 2006, sim. sem a vítima ter participado, e a vítima ter sido assassinada no final de 2008. É só isso, só isso. Perfeito. Eu vou dar uma corrida aqui para a gente acelerar, senão Tudo bem. Para que o jurado saiba, Carmen Lúcia. As horas, eu não... Era. Depois que voltamos. Era o quê da Beck? Era a esposa? Carmen Lúcia? Carmen Lúcia. Ela era alguma coisa do Beck? Eu não acho Não. que não. Qual é todo o nome dessa pessoa, doutor? Carmen Lúcia, eu também. Folhas 31, 30, evento 1680, anexo 29. Porque ali tem essa questão de ser ou não suspeita, mas eu pergunto para o senhor. Consta ali que ela, no dia do crime, teria ligado para o Becker. Isso, ela conversou com ele. Teve algumas ligações, isso está bem definido em relatório, Vocês com do horário. Vocês do homicídio interrogaram, inquiriram essa dona Carmen Lúcia? Carmen Longaray. Acredito que ela tenha sido ouvida, sim. E aí sim, doutor. essa é a minha indagação. Vocês chegaram a perguntar para ela, se não souber, só falar que não lembra. Eu não vou lembrar do conteúdo. Chegaram a perguntar para ela se quando ela ligou para o Becker, um pouco antes do crime, se ela perguntou para ele onde ele estava? Não lembro, mas nós perguntamos qual era o conteúdo da conversa, estava se formando, eu acho, em alguma faculdade. Isso a gente esgotou bastante, porque era importante, né, essa cronologia da... A relação, ela e Becker, era conturbada, era tranquila, para que o jurado tenha noção? Eu não lembro, mas não havia nada depois com o tempo, com as oitivas, que levasse a suspeita, ou que mantivesse, né, essa suspeita inicial minha com relação à pessoa dela. Mas o Becker tinha uma vida pessoal conturbada, doutor. Né? Ele tinha uma vida ali promíscua, né? Excelência, o YouTube está aberto? Só para cortar. Eu vou fazer uma pergunta só, é só cortar e voltar. Então, sigilo
Então, com relação a isso, acredito que deve ter sido ventilado, sim, mas não prosperou, não. Tem aqui Jorge Roberto, funcionário do Baiá. O senhor ouviu, não ouviu? Quem? Jorge Roberto. Era funcionário da clínica do Baiá? O senhor ouviu? Eu devo ter ouvido, eu estou tentando lembrar. Naquele mesmo relatório, ele conta Jorge que o Roberto. problema entre Baiá e a vítima Becker já Tinha passado? já era antigo, Sim. que beirava 30 anos. E aí Aham. a minha pergunta é, tem alguma notícia de que nesses 30 anos o Baiá tentou alguma vez matar o Becker? Não, não tem. Não tem, doutor. Doutor, até porque para a gente já não cansar mais os jurados, eu vou partir para o final, já para a minha última pergunta. Tranquilo. Mas eu vou perguntar para o doutor, até porque o doutor, em relação a qualquer outra testemunha, o doutor segue o processo penal e termina, o senhor presidiu a investigação. E o senhor termina, o senhor já falou aqui, é uma dedução, o senhor conclui, é uma ilação, uma inferência. O delegado é uma interpretação, uma hermenêutica. Dizem que o delegado é o primeiro intérprete. E o senhor termina concluindo. E aí o senhor indicia. Aí eu vou pedir para botar na tela a assinatura do senhor. Coloca para mim aí, é o anexo 30, evento 1680, a folha é 3169. É o final, eu acho que é a última página do relatório do doutor. Ah lá, tá lá. Roda tudo, Marcos, até o final. Até a assinatura do doutor. É o senhor, né? É o relatório. Né? A gente está chovendo molhado. Sobe só um pouquinho, Marcos, ali no indiciamento. Quero chegar no Baiá. Tá lá. Tá lá. O senhor acabou indiciando o Baiá como incurso. Tá lá, homicídio, 121. Tá correto? Parágrafo 2º, inciso 1 e 4. O 1 aqui, o senhor colocou o Baiá, o quê? Na torpeza, não foi? Eu não me lembro, inciso 1, acho que lá. é torpe, né? É. Ou é que Mediante dificultou... paga, promessa de pagamento ou qualquer outro motivo torpe. Tá. Aham. Então, porque o jurado vai votar esse quesito. O juiz vai dar 2 cédulas para o jurado vai votar o sim ou não. Mas vai votar aquilo que está ali. Então, a torpeza ainda está aí, até hoje, né? Sabe em que consistia? Ali. O que, doutor? A torpeza. O inciso 1, lá. Não, eu indicei ele como mandante, né? Ele é mandante desses crimes. Ah, tá. Ok. E o 4 ali foi o recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Eu vou perguntar para o doutor em relação àquilo ali. O senhor falou para o jurado aqui que, até hoje, a polícia, a Delegacia de Homicídios, a Polícia Civil, desconhece uma pessoa que tenha visto o assassinato do médico Becker, do Dr. Becker. Está correto, né? E aí eu pergunto para o senhor. Na hora desse assassinato, ali, naquela local, 10h20 da noite, quando o Dr. Becker foi assassinado, a pessoa chegou e desferiu 5 tiros. Está correto isso? Acho que são 5, 5 tiros. Sabe se tinha alguém na rua? Não é agora eu não estou perguntando se alguém viu, o senhor já falou que não sabe. Se tinha alguém na rua. Eu não estava lá, né, doutor? Depois sim. A minha próxima pergunta é se conseguiu câmeras de monitoramento, à época, né, que 14 anos atrás. Conseguimos a da Copagra. Mas havia, sim, pessoas lá, inclusive logo depois... Mas tinha... na hora. Não, na hora, por exemplo. Não recordo nenhuma testemunha ocular ali. Tirando um restaurante, o comércio lá, loja, às 10h20 da noite.
Estava fechado. Sabe se estava fechado? Tá, não, mas ele parou próximo de uma sauna ali, tem uma sauna ali, né? Sim. E essa sauna, acredito eu que estava aberto naquela noite, também não lembro, mas isso foi checado, doutor. Sim. Na investigação isso consta. Lá o senhor está vendo que o senhor, como delegado, como presidente do inquérito, o senhor indiciou o Baiar como incurso no homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Mas o senhor não colocou ali perigo comum. Isso é porque, na visão de delegado, até aquele presente momento, o senhor não tinha vislumbrado o perigo comum? 10 horas da noite, comércio fechado, não tem câmera de ninguém lá perto. Ou seja, o senhor mesmo falou, não tenho prova, não tenho nada, informação de que alguém estivesse passando lá. Por isso que eu pergunto, porque o perigo comum não está ali. É isso, ou não? Na época... Eu termino aqui com isso. Não, minha tranquilo, pergunta. tranquilo. Eu estou vendo aqui o indiciamento e não estou vendo perigo comum. Aí eu estou perguntando para quem é delegado. Eu não sou delegado. Sim, sim. E eu sei que delegado tem a expertise para indiciar. E eu vejo ali que o senhor não indiciou. Eu não recordo, doutor, na época, o porquê que eu não coloquei mais um inciso, não Doutor, eu lembro. agradeço sobremaneira Eu que agradeço, doutor. essa participação hercúlea, porque deve ser muito difícil. E Tranquilo. voltar com a mente aí 14 anos. Excelência, eu passo